Bom dia, terceiro ano. Nossa aula hoje, correção do caderno de atividades. A correção vai acontecer da página 22 à página 29. E espero que vocês abram o livro de vocês nessa página, com lápis e borracha na mão, para fazer as correções necessárias. Então, vamos começar com sucessão ecológica. Questão número 1. Em relação às sucessões primárias, responda a questão. Em quais fases as comunidades podem ser classificadas? Então, nós estamos falando de uma sucessão primária, ou seja, um local onde nunca existiu vida, né? Então, essa sucessão primária ela vai acontecer com fases, aonde eu vou apresentar comunidades. E, no primeiro momento, as comunidades pioneiras, aquelas comunidades que precisam do mínimo para sobreviver, né? Então, elas são responsáveis por preparar o terreno, o solo, fazer a transformação ali para a próxima comunidade, que é a comunidade intermediária. Nessa comunidade já tem uma biodiversidade maior e já também tem a presença de alguns animais. E isso leva essa comunidade secundária a se tornar uma comunidade clímax. Comunidade clímax é aquela comunidade que já atingiu o seu ápice e que tem uma grande biodiversidade, tá certo? B. Em uma comunidade biológica em clímax, o que é possível afirmar sobre sua biomassa e sua produção líquida? Bom, como eu acabei de falar, a comunidade clímax, ela já está no seu ápice, né? No seu clímax. Então, a biomassa, ela também vai ser nesse ápice, ela vai ser grande, ela vai ser uma quantidade significativa de biomassa e também vai ser constante, tá? Já a produção líquida, ela vai ser pequena. Por quê? O que é essa produção líquida? É o que sobra do que é produzido e do que é consumido. Então, numa comunidade clímax, a produção ela é muito grande, só que o consumo também é muito grande, tá certo? E o que sobra? Produção líquida. Se a produção é grande, mas o consumo é grande, né? Essa produção líquida vai ser baixa, vai ser pequena, tá certo? C. Relaciona a diversidade de espécies com os nichos ecológicos existentes em uma comunidade clímax. Então, se eu tenho numa região só um tipo de animal, eu só tenho um nicho ecológico, porque nicho ecológico é como aquele animal vive, ou como aquela planta vive, né? Então, isso é nicho ecológico. Então, quanto maior a diversidade de espécies em um local, maior também vai ser a diversidade, né, desses nichos ecológicos, tá certo? 2. Ao longo da sucessão, as comunidades que se instalam sofrem mudanças em sua estrutura. Com relação às principais mudanças que ocorrem ao longo da sucessão ecológica, assinale o que for correto. Então, 1, 4, 8 e 16 estão corretas, tá? Vou ler a 2, que é incorreta, e falar o que está errado nela. A 2 fala assim, ó, a diversidade inicial de uma sucessão é baixa, havendo predomínio de heterótrofos. Verdade, a diversidade inicial de uma sucessão ela pode ser realmente baixa, porém o predomínio aí vão ser de autótrofos, né? Principalmente aquelas plantas pioneiras que vão preparar o substrato para a próxima fase da sucessão, tá certo? Então, todas estão corretas e a segunda está incorreta porque está falando que o predomínio é de heterótrofos e vai ser de autótrofos. 3. Na sucessão ecológica primária de um ecossistema, instala-se inicialmente a comunidade pioneira, conhecida como espécie. Tal comunidade é formada por líquens que contribuem ao longo do tempo para a formação de um substrato favorável ao desenvolvimento de um segundo estágio, o da comunidade intermediária, conhecida como série. Esse estágio é constituído por uma comunidade com plantas de médio porte e algumas espécies de animais. Por fim, o estágio clímax, que se caracteriza por apresentar vegetações de grande porte e elevada diversidade da fauna. Ao longo desses 3 estágios de sucessão,
a complexidade estrutural, a variabilidade das condições ambientais e a produtividade líquida, respectivamente. Então, eu estou falando de uma sucessão que começa em primária e chega à comunidade e clímax. Ao longo desse estágio, a complexidade estrutural, ela aumenta, porque uma comunidade pioneira, ela é muito menos complexa do que uma comunidade clímax, tá certo? A variabilidade das condições ambientais, então dos microclimas. Numa comunidade pioneira, essa variabilidade ela é constante, pode ter sempre variação. Numa comunidade clímax, essa variação de microclimas ela diminui. Então, o clima vai ficar mais estável. O clima ele demora muito tempo em uma região, tá? Diferente do tempo. Então, essa variabilidade das condições ambientais que a gente chama de clima ou microclima, ela fica estabilizada. Então, ela tem uma variabilidade menor, ela diminui. E a produtividade líquida, respectivamente, também diminui, né? Então, já falei, produtividade líquida é o que sobra, do que é produzido e do que é consumido. Numa comunidade pioneira, consome-se muito, produz-se muito, consome-se pouco. Produtividade líquida alta. Numa comunidade clímax, tem uma grande produção, mas tem um grande consumo. O que sobra é pouco. Então, a produtividade líquida também diminui. Então, a resposta correta, letra C. 4. Em ambientes rupestres, os afloramentos rochosos são colonizados, em primeiro lugar, por líquens. A questão lá atrás nos deu isso, né? Então, líquens, uma microalga, um fungo, né? E eles se organizam e derramam ali naquele substrato que eles estão, substância digestiva para fazer a absorção. Com essa degradação do substrato, vão se formando os solos. E esses solos eles vão sendo um substrato propício para uma nova comunidade, tá certo? 5. Um pesquisador levantou fotos antigas e atuais, entrevistou moradores, analisou imagens de satélite e visitou diversas áreas da floresta amazônica, procurando conhecer os diferentes estágios de sucessão em áreas degradadas e preservadas. Organizou as informações e propôs 3 etapas. Primeira etapa, ilustração da degradação progressiva. Então, se ela é progressiva, ela foi acontecendo aos poucos. Então, ela começou dessa forma e terminou dessa forma. Segunda etapa, atividade degradadora. Quais as atividades degradadoras que fizeram a floresta desse jeito ficar desse jeito? Então, retirada de madeira e queimada, corte raso, recorrência de queimada, extração seletiva da madeira. E na terceira etapa, características ecológicas de sucessão. A. Área em processo inicial de sucessão, com poucas espécies, e espaço para ser colonizada por espécies pioneiras arbustivas e rasteiras. B. Permanência apenas das espécies de subbosque com solo exposto para colonização por espécies pioneiras arbustivas e rasteiras. C. Área com redução da espécie de comunidades clínicas, estimulando a sucessão secundária a partir de árvores jovens que compõem o seu subbosque. D. Estágio no qual permanecem algumas poucas espécies da comunidade clímax, denominando espécies de subbosque. Assinale a alternativa que apresenta correta ilustração. Atividade degradadora, características ecológicas de sucessão. Então, na imagem 1, o que é que eu percebo em relação às outras? Que algumas dessas árvores aqui, ó, foram retiradas, né? Então, a imagem 1 vai estar com relação a uma extração seletiva, né, de madeira. E nessa área ocorre uma redução das espécies dessa comunidade clímax, estimulando, né, a sucessão secundária, ou seja, as árvores menores elas vão crescer, porque agora vai ter uma competição menor em relação à luz e ao espaço, tá certo? Na imagem 2, o que a gente percebe?
que houve a retirada de madeira e queimada, né? E junto com essa retirada de madeira e de queimada, a característica que eu tenho agora é um estágio no qual que a maioria das espécies, clímax, elas já não estão mais naquele local, só uma pouca quantidade dessas espécies. E quem predomina? As espécies de subbosque, tá certo? Na terceira imagem, né? Terceira imagem, eu tenho a recorrência, né? Da retirada das madeiras e principalmente da queimada. E a terceira etapa dela é a permanência apenas das espécies de subsolo. E agora meu solo fica exposto até para ocorrer a colonização de outras espécies pioneiras ou mesmo de arbustivas ou rasteiras. Tá certo? E a última imagem, a imagem 4, né? A gente vê agora o quê? O corte raso. O que é esse corte raso? Eu já não tenho árvores de grande porte, as de médio porte começam a ser retiradas, ficando quem? Né? Ficando uma área pronta para o processo inicial de sucessão, porque agora ela já tem poucas espécies e espaço suficiente para ser colonizada por espécies pioneiras, arbustivas e rasteiras. Então, a opção correta é a opção E, certo? Questão 6. Sucessão ecológica primária. Na sucessão ecológica primária, os colonizadores iniciais e habitantes tardios da comunidade tendem a ter diferentes estratégias de crescimento e reprodução. As espécies iniciais capitalizam sobre sua capacidade de dispersão para colonizar habitats recentemente criados ou perturbados de forma rápida. As espécies de clímax se dispersam e crescem mais lentamente que as iniciais, mas sua tolerância às condições de sobrevivência em ambiente com maior nível competitivo, com maior densidade e diversidade na comunidade, tende a ser maior do que a das espécies iniciais. Considerando-se um processo de reflorestamento natural de uma área cuja vegetação foi destruída por queimada, são normalmente esperadas as seguintes características diferenciais entre as plantas sucessoriais. Ou seja, quais são as características que eu posso esperar dessas plantas, exceto, quer dizer, a que eu não vou ter. Então, um número de sementes, num primeiro momento, muitas e depois poucas. Verdadeiro, né? É isso que eu posso esperar. Tamanho dessas sementes, no primeiro momento, pequenas e depois grandes, por causa do tipo de planta. Porque primeiro eu vou ter plantas pequenas e depois grandes. Velocidade de crescimento. No primeiro momento, né, na comunidade pioneira, é alta. Mas, quando ela se torna clímax, ela se torna baixa. Tolerância à sombra. Alta na inicial, ao contrário, é baixa, né? Então ela precisa do sol ali para fazer o processo fotossintético e manter a o seu metabolismo. Então ela tem uma alta tolerância à sombra não, ao sol. E depois uma tardia também, ela vai ser mais baixa tolerância não à sombra, mas ao sol. Tá certo? Vai ser o contrário. Então, exceto a letra D, eu posso esperar todas as características que a questão me pede, tá? Entre plantas sucessoriais. PUC-Rio, Krakatau. Lembrando que Krakatau é a mesma coisa de Krakatoa, tá? Uma ilha do tamanho de Manhattan, localizada entre Java e Sumatra, foi destruída em 1883, após uma série de poderosas erupções vulcânicas. Apenas um pequeno pedaço da ilha original permaneceu acima do nível do mar. Essa pequena ilha, chamada de Hakata, não possuía qualquer vida. Era uma ilha estéril. Mas a vida logo começou a surgir novamente. Quando o biólogo E.O. Wilson diz que a vida logo começou a surgir novamente, ele estava se referindo a que fenômeno ecológico? Sucessão,
primária, né? Então, a vida ela começa a surgir através da formação dos líquens, que começa a preparar o substrato para outros seres vivos de porte maior. Tá certo? 8. A floresta amazônica é o pulmão do mundo. Essa frase tem sido utilizada no sentido de que este bioma é fonte de grande quantidade de oxigênio liberado para a atmosfera. Entretanto, é preciso lembrar que essa floresta sofreu alterações frequentes durante o processo de sucessão ecológica, por milhares de anos, atingindo o estágio de clímax. Letra A. Considerando-se o exposto, explica as características que permitem considerar esta floresta como clímax. Então, as características, né, que mostram que a floresta amazônica ela é clímax, o seu equilíbrio, a sua estabilidade, né? Então, ela tem biomassa grande, ela tem biodiversidade de animais grande, né? Animais e vegetais grandes, e o microclima dela lá, o clima dela, ele é constante. Tudo isso são características de uma comunidade clímax, tá certo? Letra B. Do ponto de vista fisiológico, considerando-se a função do pulmão dos animais terrestres, porque o termo pulmão está equivocadamente empregado no enunciado da Amazônia é o pulmão do mundo? Por quê? Porque a Amazônia ela produz muito oxigênio? Produz, mas como nós vimos, ela tem características de comunidade clímax. Então, ela também consome muito oxigênio. Então, aí já está errado, né? Fazer essa associação. Em relação ao pulmão de um animal, ele nunca vai produzir oxigênio, né? Função do pulmão, capturar o oxigênio que está no ambiente. Então, com que a Amazônia ela faz o processo contrário de produção, mesmo que ela consome bastante, ainda tem um resíduo, né? Então, é uma produtividade de oxigênio, enquanto um pulmão ele só faz a absorção, tá certo? O pulmão faz o consumo. Então, só que não é por isso que ela deixa de ser importante, porque apesar dela não ser o pulmão do mundo, né? Ela não vai ser a maior produtora de oxigênio do mundo, que a frase quer que a gente pense, ela é importantíssima no ponto de vista em relação à regulação da temperatura no planeta, ao equilíbrio dessa temperatura. Por quê? Porque por causa dela ser uma comunidade clímax e de uma extensão tão grande, o que acontece? A evapotranspiração nela, ou seja, a quantidade de água que as plantas retiram do solo e jogam no ar, forma o que a gente chama de rios aéreos, né? E, inclusive, na nossa região, a chuva que chega aqui pra gente, ela não é formada aqui na nossa região, não. Ela tem como se fosse um caminho, um canal que chega da Amazônia pra gente, essa chuva aqui, tá? Então, ela, apesar de não ser a maior produtora de oxigênio do planeta, né? Que, na verdade, a gente sabe que quem faz essa maior produção são as algas, microalgas. Então, a maioria delas estão nos oceanos por causa da sua dimensão. A Amazônia é importantíssima, tá? Na regulação da temperatura da Terra, ok? 9. Em 28 de julho de 2014, foram completados 100 anos do assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império da Áustria, Hungria, e sua esposa Sofia, em Sarajevo, fato esse que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. A imagem a seguir mostra os remanescentes das trincheiras e das explosões de bombas semelhantes a cicatrizes em um campo aberto na cidade de Belmont-Hamel, na França. O que foi uma terra totalmente devastada à época, hoje se vê recuperada e coberta de vegetação. O fenômeno biológico que permitiu tal recuperação é conhecido como sucessão
ecológica. Então, quando a gente olha essa foto e esse tanto de vegetação, a gente sabe que é uma sucessão ecológica, porque isso aí estava estéril, tudo destruído, né? Relações ecológicas agora. Então, a nossa correção agora passa para o outro tema da nossa unidade. Então, questão 10. As relações ecológicas estabelecidas entre diversos organismos podem ser classificadas em intraespecíficas ou interespecíficas, harmônicas ou desarmônicas. Explique de forma reduzida cada uma dessas classificações. Então, as interespecíficas são estabelecidas em organismos de espécies diferentes. Inter quer dizer entre um e outro, tá? Então, entre uma espécie e outra espécie. Intraespecífica, de dentro, a mesma espécie. Então, quando eu me relaciono com um ser da mesma espécie que eu, como, por exemplo, em uma comunidade, onde cada um tem a sua função, eu falo que nós temos uma relação intraespecífica, ou seja, dentro da espécie. Quando existe uma relação entre um tamanduá e uma formiga, é uma relação interespecífica, entre uma espécie e outra, tá certo? As relações, elas podem ser harmônicas e desarmônicas. Harmônicas, quando nenhum ser que está envolvido, né, nessa relação, ele é prejudicado. Ele pode ficar neutro, ele pode ser beneficiado, ele só não pode ser prejudicado. Então, eu estou falando de uma relação harmônica, positiva. E em uma relação desarmônica, um dos dois organismos, né, um dos dois seres, quer seja da mesma espécie ou de espécies diferentes, ele vai ser prejudicado, tá? Então, na sociedade, eu dei o exemplo do ser humano, que um ajuda o outro, né? Eu tenho o dentista que cuida do meu dente, eu tenho o padeiro que faz o meu pão. São relações intraespecíficas harmônicas. Agora, quando eu falo da formiga e do tamanduá, são relações interespecíficas, espécies diferentes e desarmônicas. Por quê? Um dos seres vai morrer, no caso a formiga, porque o tamanduá vai se alimentar dessa formiga. Tá certo? 11. As interações ecológicas entre as populações são muito complexas. Existem 3 tipos de relações: as positivas ou harmônicas, as negativas ou desarmônicas e as neutras. Em relação ao enunciado, associe as colunas abaixo. Relação harmônica interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, caracterizada pela associação de 2 espécies com benefícios apenas a um dos indivíduos, sem prejuízo ao outro. Muitos seres se aproveitam dos restos alimentares de outro, estando em perfeita harmonia com este. É o exemplo do peixe piloto, que se alimenta dos restos alimentares dos alimentos do tubarão. Então, sempre que eu tiver uma relação interespecífica e harmônica relacionada a restos alimentares, eu estou falando de comensalismo. Comensalismo significa comer junto. Então, o peixe piloto, ele come junto com o tubarão. E o tubarão não se importa com isso, porque ele não vai ser prejudicado. Porque o peixe piloto só come os restos dele. Tá certo? Relação harmônica intraespecífica, caracterizada pela união de indivíduos da mesma espécie. Eles apresentam um grau profundo de interdependência, sendo impossível a vida quando isolados. É o exemplo de caravelas e corais. Então, nós estamos falando de seres que vão viver unidos fisicamente, tá? Seres da mesma espécie que vivem unidos fisicamente e que um auxilia o outro. Então, eu não estou falando de sociedade, eu estou falando de colônia. Porque em sociedade, eu poderia dar a mesma definição. A única coisa que eu mudaria aqui seria sendo possível, ao invés de impossível, a vida quando isolados, tá? Então, aqui, como é impossível essa vida quando isolados, quer dizer, eles têm que ficar unidos fisicamente, eu estou falando de colônia.
Relação desarmônica interespecífica caracterizada por uma espécie ser prejudicada e a outra não. Ocorre com indivíduos de uma população que produzem e secretam substâncias inibidoras do desenvolvimento de indivíduos de populações de outras espécies. É o caso do fungo Penicillium notatum, que produz antibiótico penicilina. Então, eu estou falando aí de amensalismo ou antibiose, né? Então, essa relação, ela vai ser desarmônica porque, convivendo no mesmo espaço, tendo alimento suficiente para os dois, uma das secreções do fungo produz uma substância que mata aquele outro ser que estava vivendo ali com ele, né? Então, uma das populações produzem e secretam substâncias que vão inibir, né, o desenvolvimento das outras espécies. Para quê? Para favorecer mais alimento para ela. Então, é uma relação desarmônica, negativa. Relação desarmônica interespecífica, caracterizada por organismos que se instalam e vivem no corpo dos outros. Então, são espécies diferentes, né? E quando eles se instalam nesse corpo, eles retiram alimentos e outro recurso. É o exemplo de alguns protozoários e helmintos. Então, isso aí é parasitismo. Quando a gente vive às custas do outro, que é de uma espécie diferente, é parasitismo. Próxima. Relação harmônica interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, caracterizada pela íntima associação em nível anatômico e fisiológico entre indivíduos de espécies diferentes, ocorrendo a troca de alimento e de metabólitos. A separação desses indivíduos impossibilita a sobrevivência de ambos. É o exemplo de cupins e protozoários. Além do cupim, dos cupins, que tem esses protozoários no seu estômago para ajudar na quebra da celulose, né? Porque o cupim come madeira, se ele não tivesse protozoário, ele morre, tá? Porque ele não é capaz de fazer a degradação da celulose. Então, aí eu tenho um mutualismo, tá? A colônia e seres da mesma espécie que vão viver unidos fisicamente. Mutualismo. Relações também, ambas vão ser harmônicas. Só que no mutualismo são seres de espécies diferentes, interespecíficas, né? Um também não sobrevive sem o outro, tá certo? Então, a ordem correta é 3, 1, 5, 4, 2. Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. 3, 1, 5, 4, 2, como nós já falamos, letra D. 12. Na natureza existem vários tipos de relações entre os seres vivos. Sobre as relações ecológicas, assinale a alternativa correta. Uma coruja alimentando-se de um rato é um exemplo de comensalismo. Não, ela não está comendo o resto do rato. Ela está comendo o rato. Isso é predatismo, tá? Ela predou o rato. Dois animais da mesma espécie lutando por um território onde vão se reproduzir é exemplo de parasitismo. Parasitismo é quando um ser vive às custas do outro, né? Quando esses animais, eles são da mesma espécie, eles lutam por um território, ou eles lutam por alimento, ou eles lutam por fêmea, isso é competição. Um animal matando e devorando um ser de outra espécie é exemplo de mutualismo. Mesmo exemplo da A, né? É exemplo de predatismo. Uma abelha colhendo néctar e levando grãos de pólen de uma flor para outra é exemplo de competição. Não, é exemplo de sociedade, né? Aliás, de sociedade não, desculpa, a abelha tá ajudando a flor, né? A abelha, ela colhe o néctar, ela é beneficiada, e a flor é beneficiada também, porque ela vai ser polinizada. Desculpa, isso aí é protocooperação, um ajuda o outro. A flor fornece alimento e a abelha faz a polinização, tá? E letra E, uma abelha vivendo na colmeia é exemplo de sociedade. Sim, aí agora sim, a abelha na colmeia é sociedade. Ok? 13. São conhecidas várias interações biológicas entre espécies diferentes. Considere os 3 tipos de relação interespecífica abaixo.
Nas raízes de leguminosas encontram-se nódulos onde se instalam bactérias fixadoras de nitrogênio do ar. Após transformações bioquímicas, compostos nitrogenados são utilizados pela planta para sintetizar proteína. Por sua vez, as bactérias utilizam material orgânico produzido pela planta. Então, seres de espécies diferentes que vivem unidos fisicamente, aliás, eles não vivem unidos fisicamente, eles se juntam nesse momento e cada um dos dois é beneficiado. Então, eu tenho aí o quê? Não, eles estão unidos fisicamente, né? Eu tenho mutualismo aí. É isso mesmo, eu tenho mutualismo. 2. Tênias adultas vivem no intestino de mamíferos, utilizando alimentos já digeridos por enzimas do hospedeiro. Então, a tênia, ela é um parasita, porque ela vai só pegar o alimento que já foi digerido. Então, eu tenho um exemplo de parasitismo. 3. Num dado ambiente, insetos servem de alimentos para anfíbios e esses servem de alimentos para répteis. Predação, né? Espécies diferentes, um servindo de alimento para outro. Então, a resposta aí é a letra C, mutualismo. A questão 1 também, ela poderia ser interpretada como procooperação, tá? Vamos então para a próxima questão, 14. Analise os gráficos a seguir, os quais ilustram 3 interações ecológicas entre espécies diferentes. Então, no primeiro gráfico, eu tenho a espécie A e B, no segundo A e B. Aqui nos 3 gráficos eu tenho, na verdade, as espécies, né? Todas representadas aí por A e B. Então, vamos ver o que nós estamos falando aqui. Aliás, todas A e B não. A e B no primeiro, C, D no segundo e E e F no terceiro, em situações diferentes. Então, o estudo envolveu 6 espécies, A e B, C e D, E e F, criadas em habitats isolados, conforme estudado nos 3 gráficos à esquerda, e criadas unidas, no mesmo habitat, conforme ilustrado no gráfico à direita. As interações 1, 2 e 3, respectivamente, são classificadas como. Então, aqui eles foram criados isolados, e aí a curva de crescimento de cada um. Quando eles são colocados juntos, ocorre uma curva de crescimento diferente, né? O que eu entendo aqui? Eu entendo que existe uma competição entre esses seres. Quando eles estão isolados, eles crescem, se desenvolvem, mantêm ali sua estabilidade. Só que quando eles estão juntos no mesmo habitat, essa curva de crescimento vai ser menor nos dois. Então, existe aí uma competição, tá? Aqui, C e D, eles conseguem viver separados, né? Eles vão ter uma curva de crescimento significativa. Só que quando eles são colocados no mesmo ambiente, essa curva de crescimento é muito maior para ambos. Então, espécies diferentes que vivem juntos, podendo viver separados, mas quando vivem juntos, estão melhores, crescem mais. Isso é protocooperação. E a última curva aqui, o que acontece? Separados, eles também vão ter sua curva de crescimento significativa e quando eles estão juntos no mesmo ambiente, também vai ocorrer aqui um crescimento diferente, porque separado, E tem uma curva de crescimento maior, enquanto F tem uma curva de crescimento menor. Quando eles são colocados juntos, olha o tanto que F cresce. E ele se mantém praticamente do mesmo jeito. Então, eu vou ter aqui uma situação de comensalismo para F. Para E é independente, não vai fazer diferença. Só que F, quando está junto de E, ele tem uma disponibilidade de alimento tão grande que a curva de crescimento dele é bem acentuada. Então, tá aí. Letra A, competição, cooperação ou protocooperação, mesma coisa, e comensalismo. 15. Observe as figuras. Então, eu tenho uma caravela, eu tenho o peixe-piloto andando com o tubarão, e aqui um boi, né? Comendo capim. Assinale os tipos de... Ah, não, mas aqui eu tenho que perceber o anu aqui, ó.
Tem os pássaros no boi, né? Que estão tirando os carrapatos aqui do boi. Então, assinale os tipos de relação entre os seres vivos que são observados nas figuras anteriores, respectivamente. Caravela é um conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem juntos, né, um beneficiando o outro. Então, eu tenho mutualismo aqui. Mutualismo? Não, colônia. Aqui eu tenho os peixes piloto colados no tubarão, tem comensalismo. E aqui eu tenho a protocooperação, né? O pássaro retira o carrapato do boi, que fornece, entre aspas, para o pássaro o alimento. Então, colônia, comensalismo e protocooperação. Certos protozoários vivem no tubo digestório de cupins, onde auxiliam esses insetos a realizar a quebra de moléculas da celulose da madeira, através da produção da enzima celulase. Esses protozoários também se alimentam de celulose e sobrevivem somente no tubo digestório dos cupins. Em contrapartida, outros protozoários causam sérios danos à sua saúde, utilizando-se do nosso organismo para seu crescimento, alimentação e reprodução. As relações ecológicas descritas acima são, respectivamente, no primeiro momento, seres de espécies diferentes que são obrigados a viver juntos, ambos se beneficiando. Então, eu tenho aí mutualismo. No segundo, seres de espécies diferentes, onde um é beneficiado e o outro é prejudicado. Então, eu tenho aí o parasitismo. Tá certo? Questão 17. Processos de interação entre dois organismos em que há benefício mútuo são encontrados com facilidade em diversos ambientes. Só não ocorre benefício mútuo em líquens, micorrizas, bacteriorizas ou epífitas. No caso aí, as epífitas, tá? 18. Sobre uma população ecológica em declínio, é correto afirmar que a taxa de mortalidade ou de migração, ou ambas, deve estar suplantando a soma das taxas de natalidade e de migração. Então, quando eu tenho uma região aonde a mortalidade é alta e a imigração também, né, é mais alta, inclusive, do que a taxa de natalidade, quer dizer, dos nascidos e dos de imigração que chegam para mim, essa população ela entra em declínio, ela cai. Não é verdade? E o contrário, qualquer uma das outras aí está ao contrário dessa primeira. Uma coisa ou outra. Então, ela não tem como estar correta. Questão 19. Os organismos de uma comunidade interagem exercendo influência recíproca que se refletem nas populações envolvidas. Com relação aos tipos de interação entre populações de uma comunidade, assinale o que for correto. Bom, correto aí 1 e 8. O que 2 e 4 estão incorretas? As interações ditas desarmônicas ou negativas sempre promovem prejuízo para ambas as populações envolvidas. Não. Quando ela é desarmônica ou negativa, uma só vai ser prejudicada, né? A outra ela é beneficiada. E 4. O mutualismo é uma relação interespecífica com manutenção de um grupo de indivíduos da mesma espécie com divisão hierárquica de trabalho. Para isso aí estar correto, eu estaria falando da sociedade. Então, o mutualismo ela é interespecífica, né, entre espécies diferentes, e não tem divisão hierárquica de trabalho. Um beneficia o outro, mas sem essa hierarquia de trabalho. 20. O gráfico abaixo representa o crescimento de duas populações de animais encontradas no mesmo ecossistema brasileiro, sem que ocorra interferência humana. Então, ó, até um certo ponto, essas duas populações elas crescem. Só que à medida que uma começa a decair, a outra se mantém em crescimento, tá? Aí depois a outra cai, elas caem juntas, a outra começa a crescer, essa começa a crescer também. Eu tô falando de gambás e de galinhas, tá? População de gambá e de galinha. Então, entre os gambás e a galinha, há uma relação de competição entre gambá e galinha? Não, porque o nicho ecológico deles é diferente. Gambá se alimenta de uma coisa e galinha de outra.
tá? O pico da população da galinha é sempre atingido após o pico de gambá? Olha aí, o pico da galinha ele só é atingido quando o gambá ele começa a decrescer, né? Então, tem o pico de um e o pico de outro. E só que em alguns momentos, o pico da galinha poderia estar. O pico da população das galinhas é sempre atingido. Não, gente, a galinha tá aqui em cima, ó. Eu tô confundindo galinha e gambá. Pontilhado é gambá e o liso é galinha. Então, o pico de galinha é sempre atingido antes do pico dos gambás. Então, ela tá errada. Tá ao contrário. Se o número de gambá cresce, gambá é o pontilhado. Se o número de gambá cresce, o que acontece com as galinhas? Ela decresce, ela não cresce junto, não. Se o número de galinha diminui, quando a galinha diminui, o que acontece quando a galinha diminui? O número de gambá também diminui após algum tempo. Aí, ó, após algum tempo. Então, ele continua crescendo, ele tem o seu pico, mas depois ele desce também. Então, essa aí tá correta. Se os gambás deixassem de existir, o número de galinhas continuaria a crescer indefinidamente. Bom, se o número de gambás, se os gambás deixassem de existir, a galinha ela realmente iria crescer, só que não ia ser indefinidamente. Ela ia chegar um momento em que o próprio ambiente, né, o próprio nicho ecológico dela ia fazer uma estabilização ali, tá? Ela teria falta de alimento, onde ela começaria a decrescer novamente. Então, ela não seria indefinidamente. Página 28, questão 21. Em Nobres, Mato Grosso, a pesquisadora Jade Ayabe Pereira, da Unimat, estudou um sítio de reprodução de araras, Araraúna, muito visitado por turistas. Ela queria avaliar se a área poderia ser um foco de expansão dessa população e se as aves estão competindo por ninhos. Para tanto, ela mediu a quantidade de casais procurando esse sítio e a quantidade de locais de nidificação disponíveis em Buritis. Ela comparou seus dados com o modelo teórico representado pelo gráfico abaixo. Então, fase de crescimento lento, aí fase de crescimento rápido, fase de saturação da população, ou seja, essa população ela fica estabilizada ao longo de um tempo. Então, marque qual interpretação dos resultados está relacionada aos dados coletados. A resposta correta é quando ocorre muitos casais nos locais de nidação, certamente vai ocorrer a competição. Então, não vai existir essa fase de crescimento rápido. Esse crescimento vai ser lento por causa da competição. Tá certo? 22. Uma relação onde organismos vivos vivem juntos, sendo cada um especializado numa forma de vida e cada parceiro proporciona algo que o outro não possui, beneficiando-se mutuamente, pode ser corretamente exemplificada por exceto. Então, as bactérias fermentadoras do material vegetal e ruminantes está correto. Protozoários que digerem madeira no intestino de térmitas, né, também está correto. Bactérias fixadoras de nitrogênio nas nodosidades de leguminosas, correto. E plantas que liberam produtos químicos para inibir o crescimento de outras, está incorreto, né? Porque alguém aí vai ser prejudicado. Então, lá nós estamos falando de relação onde ambas as espécies são beneficiadas. E aqui mais um gráfico. Espécie A, né, lisa, espécie B, pontilhada. O gráfico acima representa uma estimativa da população de duas espécies ao longo de 90 anos. A partir de 1985, foi permitida a caça da espécie B. Sabendo que se trata de predador e presa, o gráfico nos leva a concluir que, então, um gráfico que mostra predador e presa é igual da galinha lá com o gambá, né? Ali o gambá é predador da galinha.
O que acontece? Enquanto um sobe, o outro começa a descer. Aí o outro cresce, aí quando essa população cresce de novo, o outro desce, e ela vai tendo esse formato aqui, ó, inconstante. E aí, quando B é permitida a caça de B, a população de B cai muito significativamente. E a população de A cresce muito significativamente. Me fazendo concluir que o quê? Que B era o predador de A. Porque a partir do momento que eu não tenho B, A está muito melhor e com a população muito maior. Se A fosse o predador, ele teria que ter tido uma queda quando B também deixa de existir, porque ele se alimenta de B. Se ele não tem alimento, sua população cai, tá? Então, a espécie B é predadora, certo? Pois toda vez que a sua população aumenta, ocorre um declínio na população de A, ok? E tem outra correta aqui, ó. A população de A depende da população de B e vice-versa. Claro, para manter o equilíbrio, né? Então, nós vemos aí que A, ele cresce de uma forma muito significativa e depois é o ambiente que mantém aquele equilíbrio. Mas elas são necessárias uma em relação da outra. Uma precisa da outra. 24. Aliás, deixa eu falar porque que a primeira, a 1 e a 3 estão erradas, né? A espécie A deve ser predadora porque normalmente apresenta maior população. Sempre a maior população não vai ser do predador, né? Sempre a maior população tem que ser da presa. Porque se eu tiver mais predador do que presa, o predador vai passar fome. Então, é o contrário. A partir de 2005, a população de A deve crescer indefinidamente. A mesma coisa, não existe crescer indefinidamente. O ambiente faz com que esse crescimento estacione, tá? A falta de alimento, a falta de local, isso aí vai ser estabilizado. E se as duas populações estão variando juntas, então a relação entre as espécies é de simbiose. Não, nesse caso aí é de predatismo. 24. Em relação à questão anterior sobre a estimativa da população de duas espécies ao longo de 90 anos, justifique as alternativas incorretas. Então, foi o que nós acabamos de fazer, né? Mas fica aí para vocês, olharem, conferirem, dar pausar e reescrever no caderno, ok? Então, a questão 25. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidroelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna local. O que é ictiofauna, professora? Eu nunca ouvi falar isso. Ictio quer dizer peixe e fauna, a diversidade desses peixes no local. Tá? Ou a fauna dos peixes, a diversidade das espécies de peixes, ok? Um exemplo é o representado no Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a corvina, as três espécies com nichos ecológicos semelhantes. Então, nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudo é explicado pelo aumento da competição. Lá no texto não fala que eles têm nichos ecológicos semelhantes, ou seja, modo de vida semelhante, tipos de alimentos semelhantes. Então, ele perdeu essa competição, por isso que ele ficou, por isso que ele sumiu, né, dessa ictiofauna. Então, essa modificação se dá pelo aumento da competição entre essas espécies diferentes. Certo, pessoal? Então, a nossa aula ela termina por aqui. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, eu espero sua mensagem pelo WhatsApp, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula.